Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Peço perdão aos irmãos, o rumor forte, né, que está no fundo do áudio, da voz. A casa da vizinha do lado, eles estão em reforma, estão em obras. E o moço desde 7 horas da manhã tá quebrando muro, quebrando parede, tá tremendo tudo. Parece um terremoto. Então é por isso, tá? Mas nem por isso a gente deixa de estar aqui hoje estudando a palavra de Deus. Amados, tem um irmãozinho muito querido aqui do nosso canal que ele falou: eu gosto tanto dos evangelhos de Jesus, né? Dos apóstolos ali contando as coisas que Jesus fazia, falava, quando ele estava no meio do povo. E a gente não pode, né, deixar então de falar dos evangelhos, falar das coisas que são, das coisas que Jesus deixou para nós. E eu escolhi hoje Lucas, capítulo 17, do versículo 20 até o 37. Provavelmente a palavra de hoje vai ser mais pequena, porque eu estou realmente com muita coisa aqui também para eu fazer. Eu preciso realmente hoje me fazer em 1000 e liberar minhas responsabilidades. Mas eu queria ler com os irmãos a vinda do reino de Deus. Isso foi uma parábola, uma das tantas parábolas que Jesus conversava com o povo simples, com o povo humilde. Como eu disse, a época de Jesus, quando ele esteve na terra, o povo, eles eram sem instrução. Eles viviam aglomerados, eles não tinham acesso à cultura, eles não tinham acesso à instrução. Tinham os nobres, tinham os poucos ali que estudavam, mas o povão como um todo era como sempre foi, né, meus irmãos? Hoje a gente vive em uma sociedade que todo mundo se julga muito inteligente porque sabe mexer no iPhone, no iPad, num tablet, num computador, sabe usar o Facebook, sabe tagar uma foto, sabe baixar um arquivo, sabe gravar um som. Então a pessoa acha que ela é muito inteligente. Você vê principalmente a juventude, né? Eles se sentem muito espertos, muito inteligentes. Mas a sociedade, amados, sempre foi tratada como um gado. Já tem um que dizia isso aí pela internet, o senhor Rubem, que o ser humano ele é tratado como gado. E o pior de tudo, quando a gente descobre que até aqueles que se dizem cultos, estudados, instruídos, descobrem um dia que tudo que eles aprenderam não passa de mentira, de balela, de carne para encher linguiça. A gente vai descobrindo que a única verdade verdadeira está na palavra de Deus. É onde a gente, estudando a palavra de Deus, pode comparar com as coisas que a ciência diz, e é onde a gente pode então discernir isso aqui que a ciência está dizendo. A palavra de Deus dá base. Então isso aqui realmente é o que é. Porque, infelizmente, amados, o homem mau, os donos do mundo, os senhores do mundo, eles sabem as coisas como elas são. Eles têm sabedoria realmente. Eles sabem as coisas exatamente como são. Mas o resto aprendeu justamente para quê? Para trabalhar para a sociedade. Se você não tem um que sabe usar a mecânica direito, como é que a gente ia ter tantos carros para poluir a atmosfera? Se você não tivesse alguém que sabe um mínimo de medicina, um mínimo de farmacêutica, quem é que iria fabricar as drogas? Quem é que iria lançar vacinas no povo? Quem é que iria, né? Se não tivessem os contadores, os economistas, quem é que ia embrulhar o sistema financeiro? Então, tudo que os senhores do mundo precisa para fazer funcionar o motor da Terra, digamos assim, eles então liberaram de informação. Mas as coisas que realmente servem, eles reteram. Outro dia eu estava vendo meu filho de 8 anos aqui estudando, agora ele está no 3º ano, na 3ª série. E aqui, é que eu não lembro no Brasil o que eu estudei nessa época, mas aqui ele já está estudando sobre a história do homem. É onde eles contam que o homem veio da caverna, o homem veio do macaco,
e toda aquela balela que não tem base bíblica nenhuma. É uma grande heresia de um tal de Charles Darwin contra Deus. E a escola fala, a gente precisa passar isso, porque isso aqui lá na frente vai ser cobrado. Como é que a gente faz? É onde eu já expliquei para ele. Eu falei, olha, a verdade é na Bíblia. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança Deus o criou. Da costela do homem Deus tirou a mulher. Ele colocou os dois num jardim maravilhoso e deu alguns decretos. Um deles é, de todos os frutos que vocês verem no jardim, de todas as árvores, vocês podem comer. Mas do fruto que está na árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Porque do dia em que delas comereis, morrereis. Basta. Então, em Gênesis também fala que Deus criou todos os animais selvagens, domésticos, mamíferos, animais aquáticos, os pássaros, os répteis e etc. É impossível que nessa categoria Deus não tenha criado todos os macacos. Então, assim, são duas coisas que arrebentam com a teoria de Darwin. E assim eu conto para os meus filhos. Então a gente vê a sociedade caminhando na mentira. A sociedade vivendo exatamente como o tempo do povo da época de Jesus, com uma pequena diferença. A gente acha que sabe tanto. A gente hoje foi treinado, preparado para desembolar coisas que a nossa sociedade precisa. Hoje tem quem precisa não usar computador, só usar um Facebook, falar que sabe usar computador, que isso não é saber usar computador. Saber usar um computador é saber abrir, é saber usar os arquivos, é saber escrever no computador, é saber imprimir no computador. Se a impressora não funciona, você tem que ser ingrado mínimo para ir lá e conseguir ajustar os cabinhos da impressora, reiniciar ela. Acabou a tinta, você tem que saber trocar a tinta de uma impressora, seja ela qual for. Isso é saber usar computador. Saber usar o computador é você conseguir fazer a manutenção do sistema operativo do computador. É você saber o que você abre, o que você visita, o que você não visita por causa dos vírus. É você saber trazer da internet arquivos e programas que são úteis. É você saber fazer uma planilha um pouco mínima no Excel. Isso é saber usar um computador. Saber usar um computador é você conseguir abrir um programa de apresentação de slides e saber fazer um mínimo. Isso sim a gente pode começar a falar que a pessoa sabe usar um computador sem querer ofender ninguém. É aprender um programa extra, ou um programa de administração, um programa de computação gráfica e saber desembolar alguma coisa. Isso é saber usar um computador, amados. Quando uma pessoa diz que sabe usar uma coisa, ela tem que saber realmente desembolar. Tem gente que só sabe... Eu tenho pessoas aqui que dizem que sabe usar. Só sabe abrir Facebook e Messenger. E lá no Facebook são espertos. Mas manda eles abrir um texto e escrever uma carta. Eles não sabem. Manda eles salvarem um arquivo fora do Facebook. Eles não sabem. Então a sociedade se sente inteligente, mas não é. Porque sabedoria, meus amados, é um dom precioso que vem de Deus. E na época de Jesus, era a mesma coisa. A diferença que nos traz de lá para cá é que a gente acha que sabe mais do que eles, mas é porque o mundo, entre parênteses, evoluiu. Imagina se hoje o mundo com 7 bilhões de habitantes estivesse vivendo exatamente como o povo vivia na época de Jesus. Quer dizer, se eu não tenho um supermercado, não existe carro, não existe ônibus, não existe profissões como tantas como a gente vê hoje. Era só agricultura, somente agricultura, porque naquela época era isso. Era a agricultura e a pecuária. Pecuária é quando trabalha com animais, não é isso? Basta. E tinham os nobres, que era a nata da sociedade, aqueles que eram ricos, é que tinham acesso a um pouquinho mais de cultura. É onde a gente vê o cobrador de impostos, que aprendeu, né, o mistério, né, a profissão de cobrar imposto, então ele sabia calcular alguma coisa. É onde a gente vê, talvez, aqueles sábios, né, mas a coisa era muito limitada. Imagina hoje assim, imagina, você vai ter que caçar para comer, você vai ter que plantar para comer. É claro que a gente mais ou menos vê na sociedade do jeito que está, talvez seria até melhor para nós, né, vivermos da agricultura e da pecuária, e da pesca, mas a gente iria destruir o mundo do mesmo jeito.
ia destruir o mundo do mesmo jeito. Deus, ele se lembrou da época de Noé. A terra era muito cheia de seres humanos. E nem por isso, sem toda a tecnologia que nós temos hoje, nem por isso eles deixaram de destruir tudo e Deus teve que mandar o dilúvio, não é verdade? Então a parábola da vinda do reino de Deus, que nem é uma parábola, no capítulo 17 começam com os tropeços, quantas vezes se deve perdoar um irmão, a cura dos 10 leprosos, a vinda do reino de Deus. Depois, capítulo 18, você entra com as parábolas. Então Jesus, ele tinha um modo de falar muito simples com o povo. E eu acho, meus amados, meus queridos, que é nessa simplicidade que a gente tem que procurar interpretar as escrituras. Essa é uma coisa que Deus está colocando tanto no meu coração, principalmente nesses últimos tempos. A gente acabou de sair do estudo do livro de Apocalipse, é onde a gente procurou estudar com a maior simplicidade possível, sem complicar a vida. Porque eu creio que é isso, irmãos. A gente precisa ler a Bíblia com o coração realmente simples. Quando a gente escuta uma pregação sofisticada, é uma coisa linda. Por que não? É onde a gente aperfeiçoa, é onde a gente estuda. Mas igual na escola, ninguém entra já sabendo a geometria. A criança tem que entrar para aprender, no mínimo, a usar o lápis, não é verdade? A criança entra na escolinha, a primeira coisa que a professora ensina para ela é o domínio do lápis, do instrumento de trabalho, da borracha, do caderno. Aí começa a fazer eles colorirem linha por linha, bolinha, quadradinho, fazerem formas, linhas de todos os jeitos, não é verdade? E lá na frente vem a geometria, vem os cálculos, vem a complexidade de tudo aquilo que no final serve só para quem vai trabalhar como geômetra, engenheiro, arquiteto, projetista, né? Mas amém, a gente vai desenvolvendo o cérebro. Quanto mais se estuda, mais o cérebro, como um músculo, se alena, se exercita. Então, amados, eu acho que é por isso que a gente precisa começar com a simplicidade. E uma vez que a gente dominou isso através da graça de Deus pelo Espírito Santo, a gente já tem mais facilidade para ouvir pregações mais sofisticadas e aprender a discernir quando vem de Deus e quando não vem. Porque tem pastores maravilhosos que eles, quando vão pregar certos assuntos bíblicos, eles pesquisam. Tem pastor que fica uma semana inteira, um mês inteiro pesquisando para falar de um tema. E eles vão escafunchando, né, bases históricas, documentos, fatos e tanta coisa, né? E eles vão juntando aquilo e vão trazendo. E como eu gosto de ouvir essas pregações poderosas, né, de informações tão certas. Mas a gente, como meros humanos, né, pessoas do povão mesmo, a gente precisa aprender na simplicidade, assim como Jesus fazia. E Lucas é um evangelho que eu gosto muito de ler. Não sei porquê, eu gosto muito de ler o evangelho de Lucas. E aqui vem o capítulo 17 do versículo 20, fala sobre a vinda do reino de Deus. Então eu gostaria de ler isso com os irmãos e entregar a palavra de hoje. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. Detalhe, quem eram os fariseus, Ana? Ana, eu tô chegando agora, eu não sou muito bravo com a Bíblia, né? Bravo no italiano é esperto, né? Potente. Então eu sou muito limitado. Então quem eram os fariseus? Os fariseus, amados, eram os doutores da época. Mas não os doutores da sociedade qualquer, mas os doutores judeus da época. Os fariseus eram homens cultos nas leis de Moisés. Eram sacerdotes, eram homens da lei, eram eles quem guiavam o povo. É como o Papa Católico, ele é o fariseu da Igreja Católica, é ele quem manda, é ele quem traz as doutrinas para a Igreja Católica. Você vê os bispos, os cardeais, essa turma toda ali, eles seriam os fariseus de Roma, né? Então a categoria do título, aonde eles ocupam, aquilo que eles teriam para passar, aquilo que eles faziam, é exatamente mais ou menos isso, só que eles eram judeus. E eles viviam rodeando Jesus, eles viviam caçando um motivo para criar caso com Jesus, eles viviam querendo arrumar uma acusação contra Jesus, até que eles não conseguiram e eles então forjaram
um modo para crucificar Jesus. Então, interrogado pelos fariseus, e a gente vê uma história de Jesus caminhando no meio de todo aquele povo e os fariseus no meio, sempre rodeando Jesus. E Jesus, numa humildade, num amor, numa educação, sempre tratou com eles, nunca deixou uma resposta no ar. Ele sempre falou com sabedoria e eles morriam com isso, porque eles queriam pegar Jesus de todo jeito. Mas Jesus era Jesus. Jesus não era um ser humano comum. Ele era o Filho de Deus, nascido de uma virgem. Foi gerado no útero de Maria através do Espírito Santo. E ele veio sem pecado. Ele nasceu da semente da mulher e da semente de Deus. Essa é a diferença entre Jesus e o homem natural. Adão e Eva, quando eles pecaram, a maldição caiu sobre os dois. Uma das coisas que Deus fez foi dizer a Eva que agora, toda vez que ela viesse gerar um filho, ela iria ter dores de parto. Que as dores seriam aumentadas de modo exagerado, digamos assim. Porque toda vez que Eva dá à luz, ou Eva deu à luz, ou toda vez que uma mulher dá à luz, a dor que nós sentimos é uma simbologia, para mim, é uma simbologia diante de Deus, do quanto que Jesus sofreu na cruz para dar a vida eterna a todos nós. Não se pode comparar a dor de Jesus à dor de uma mulher que partorixe, que gera uma criança. Mas é como o pão e o vinho, lembra o sangue e o corpo de Jesus. Eu acredito que Deus, ele deixa sempre alguma coisa que testemunha a obra que ele fez no meio da humanidade. Então a mulher que conhece a Deus, ela sabe o quanto é duro, o quanto é difícil, o quanto é sofrido gerar uma criança, dar uma criança a esse mundo. É uma dor indescritível. A mulher pede para morrer de tanto que ela sofre. Tem as que sofrem menos, tem as que sofrem mais, mas todas nós sofremos, isso é sem dúvida. E isso nos lembra o quanto é doloroso gerar a vida. Mas Jesus, ele veio da semente de Deus, porque Adão, quando peca, ele levou sobre si a maldição da morte, do pecado e do juízo. Então, toda vez que ele concebeu a Eva um filho, aquela semente que ele colocou no útero de Eva era uma semente deturpada, era uma semente caída, digamos assim. Já não era mais pura como tinha sido antes. E ali Eva gerava os filhos do pecado, os filhos da perdição muitas das vezes, porque Deus criou vasos para a honra e vasos para a ira. E a humanidade foi se alastrando pela terra. Por isso que todos nós somos pecadores. Por mais que a pessoa se sinta perfeita, por mais que a pessoa se sinta sábia, por mais que a pessoa se sinta boa e caridosa, ela é pecadora. Amado, nós pecamos todos os dias. Nós pecamos em atitudes, nós pecamos em pensamentos. Agora de manhã eu estava aqui com meu filho na mesa preparando o café, conversa vai, conversa vem, meu filho falar, tem meu colega que falou que fala sempre mal de papai. Eu podia ter deixado ali o assunto, eu podia ter contornado, eles falam mal porque às vezes eles escutam, né, os pais deles falando demais, etc. E eles copiam porque eles não sabem nem o que eles estão falando. Aí eu já comecei, quem é que fala mal de seu pai? Quem é? E o que ele fala? Aí meu filho, mas fala muita coisa, mas que muita coisa? O que ele fala do seu pai? Ah, falou que papai é um estúpido. Ah, falou que papai é um estúpido, mas você sabia que às vezes é o pai dele que fala isso o tempo todo e ele escuta e vai indo, ele duplica porque não sabe o que está falando. E quando eu assustei, eu estava fazendo um discurso adulto com uma criança de 8 anos. Comecei a dar vários exemplos, busquei no dicionário o significado da palavra, não era estúpido não, é cretino. Busquei o dicionário, o significado de cretino, expliquei para o menino o que significa e falei com ele, quando esse menino falar que seu pai é um cretino, você fala para ele, mas você conhece meu pai? Você já teve um dia inteiro com ele? Você já conversou com ele? Você sabe o que meu pai faz ou não faz da vida? Então por que você está falando que ele é um cretino? Você não sabe nem o que significa a palavra cretino. Se você quiser ser meu amigo, basta com essa conversa. E comecei a contar exemplos de pessoas cretinas. Não dei nome a ninguém, mas comecei a citar exemplos. Comecei a falar,
Papai tem um cliente que 3 anos atrás fez ele fazer um serviço e não pagou ele até hoje. Tá devendo ele um tanto de dinheiro e não quis mais pagar. Isso é ser uma pessoa cretina. Isso é ser uma pessoa ruim. O menino de 8 anos já falou, então eu vou falar com ele, que o papai dele faz meu pai fazer um serviço e não paga. Eu falei, opa, não é isso. O pai dele nunca pediu seu pai para trabalhar, porque meu marido é eletricista. Seu pai nunca fez nada pro pai dele. Eu não tô falando que o pai dele é embrulhão, ou sabe o quê. Sabe, quando eu assustei, eu tava perdida com o menino. Eu já tinha me perdido, porque eu tomei as dores. Porque todo dia aparecem essas conversas aqui, vinda dessa mesma criança. Então, meus amados, é onde a gente fala, poxa, talvez eu podia ter um discurso muito mais simples, muito mais curto, e o menino entendia, sem ter aberto tanto jogo pro menino, porque no final ele embrulhou tudo na cabecinha dele. Isso é pecado, amados. É pecado no sentido da falta da minha maturidade para saber conversar com uma criança até certo ponto. Quer dizer, tem um limite para conversar com a criança. Então todos nós pecamos, amados, nós pecamos. Eu poderia estar aqui confessando esses pecadinhos bobo meu aqui o dia inteiro para os irmãos, mas eu vou poupar a orelha de vocês. Mas a realidade é que nós pecamos, nós não somos justos, mas Jesus sim. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Deus, ele trouxe a semente de Jesus através do Espírito Santo no útero. Como foi essa concepção? Não me perguntem, isso é uma coisa de Deus. Mas quando Jesus nasce, ele nasceu da semente de Deus. Ele nasceu da semente de Deus, não da semente do homem caído, da semente de Adão. E ele precisou do óvulo da mulher para gerar a parte física. Porque o óvulo, ele vai conceber também, né, essa parte física. Mas é o homem que determina o sexo da criança, é o homem que determina várias coisas importantes numa criança. E a semente do homem, é ela que fecunda o óvulo. Se não vir uma semente no óvulo, o óvulo é só um ovo, igual um ovo que a gente cozinha na nossa casa, não fecundado. Amém? Então Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Uau! Os fariseus ouviram isso. Poxa, o reino de Deus está dentro da gente. Então nós não vamos ver ninguém falar ele está ali ou ele está aqui. Nós não vamos vê-lo. Não naquele tempo. O reino de Deus, ele vai ser visível, meus amados, depois do julgamento do grande trono branco. Porque a Bíblia fala que vai descer ataviada do céu, a nova Jerusalém. E ela vai se instalar no meio dos homens. E o próprio Deus e o Cordeiro viverão ali no meio dos homens. E a luz de Deus vai ser a luz da cidade santa. Nela não vai ter sol nem lua, não vai precisar. Porque a glória de Deus vai iluminar aquele lugar. E Jesus será a lâmpada. Quer dizer, o Pai e o Filho no meio dos homens. E a Bíblia fala que só vai poder entrar dentro da cidade santa aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Mas não aqui. Aqui não está dizendo que ele vai ser visível, que ele vai ter uma aparência. Não naquele tempo. A seguir dirigiu-se aos discípulos. Aqui Jesus já volta para os discípulos. Por quê? Porque os discípulos estavam fazendo escola com Jesus. Jesus explicou para os discípulos tudo o que eles precisavam saber para eles fazerem a obra. Então ele simplesmente vira para os discípulos e conta: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Olha só, isso é muito pesado. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Não vedes nem o cigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Então, quando Jesus veio,
ele veio humanamente. Quando ele veio, ele falava do reino do Pai, do reino de Deus, do reino dos céus. E todos ali esperavam ver realmente o exército dos céus, né? Tudo acontecendo na terra, tudo sendo transformado, tudo sendo modificado. Mas Jesus, ele traz o reino de Deus dentro do coração dos homens. Porque eu já contei essa história, eu repito muito rapidamente, daquele filme do príncipe e da menina, da moça, que o pai tinha uma lanchonete. E o príncipe sai da África e ele entra ali nos Estados Unidos e ele se passa por uma pessoa comum. E ele é tratado muito mal pelo pai dessa menina que se achava ser o dono da cocada preta. E no final ele é descoberto como quem ele é. E ali tem um rebuliço na história. É aquele filme feito pelo Ed Murphy, um filme bem antigo. E ele era um príncipe. Só que enquanto ele trabalhou na lanchonete do pai, ele limpava chão, ele lavava vasilha, ele fazia todo o serviço nojento, né? O serviço esporco que tinha. Ele ali, ele conseguiu se aproximar daquela moça também se aproximou dele. Foi aonde ela o conheceu realmente como pessoa, conheceu o seu sentimento, conheceu a sua personalidade, suas características humanas. E assim foi Jesus. Jesus, quando ele veio, e até agora, é pela fé que a gente está caminhando. Ele quer, meus irmãos, que nós o conheçamos de coração. Ele quer que nós o amemos pelo que ele é, não pelo que ele tem e pode dar a nós. Mas ele quer que você o ame pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua gentileza. Deus, ele quer que o homem reconheça ele e o que ele fez por nós. Deus, ele podia, meus irmãos, aqui nós estamos falando de Deus, Deus Pai, porque ele é onipotente. Ele podia simplesmente estralar o dedo e eliminar todo o mal da existência. Para pensar comigo. Isso que eu estou falando é até loucura. Mas se a gente colega Deus a um ser onipotente que pode todas as coisas, e a gente colega Deus a um ser onisciente, que ele, antes da fundação de todas as coisas, ele já sabia tudo. Ele simplesmente, sendo sozinho, é claro, não sei, a Bíblia fala que ele foi o primeiro. Então, antes de todo o resto ser criado, ele já existia. Eu não sei de onde veio, como ele veio, se ele se fez em si mesmo. Isso não se sabe, talvez na eternidade nós vamos saber. Mas é que a gente sabe que ele é o primeiro e o último. Ele é o dono, ele é o autor de tudo e de todas as coisas. Deus Pai, ele é o primeiro. A Bíblia fala que ele mesmo criou a Satanás, que ele preparou o habitar natural de Satanás, mas ele já sabia da corrupção que nasceria no coração de Satanás, e ele já preparou o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. Quer dizer, se a gente para pensar, Deus, quando ele pensou em ter uma família, em ter seres celestiais que o adoram, em ter uma vida perfeita, todas essas coisas, e já entendeu que ia ter erro, não porque ele fez errado, mas porque ele deu uma coisa chamada liberdade para todas as suas criaturas. Não vamos pensar que até os anjos não têm liberdade. Deus, ele criou todos os seres vivos de vida eterna, vivos de vida espiritual, com condição de escolher, de sentir. Deus, ele deu um tesouro tão precioso para o ser humano e até para os anjos, chamado sentimento. E o sentimento, ele vai criando a sua forma particular em cada indivíduo. No coração de Satanás, o sentimento começou em admiração. Provavelmente Satanás, nos seus primeiros tempos, chamado Lúcifer, ele serviu a Deus e a Bíblia diz que ele era perfeito em todos os seus caminhos. E provavelmente de dia a dia, os sentimentos primários que foram gerados no coração de Lúcifer, com certeza foi a admiração. Provavelmente ele viu a obra de Deus, a criação de Deus, ele ficou admirado com toda aquela glória. Ele adorou a Deus.
Ele provavelmente até amou a Deus. Eu não creio que Deus, quando criou Lúcifer, já no primeiro momento ele odiou a Deus. Eu creio que ele amou a Deus. Eu creio que ele realmente teve temor a Deus. Eu creio que um dia ele foi segundo o coração de Deus. Mas Deus é tão grande em si mesmo que ele deu a todo ser criado o dom do sentir, o dom do aprender, o dom do aperfeiçoar. Um exemplo muito fácil que a gente pode dar hoje é esse lado da ficção científica, em que os filmes mostram robôs que conseguem se desenvolver sozinhos, robôs inteligentes, que conseguem desenvolver sentimentos, que conseguem desenvolver toda essa característica aí de sentir, consciência, dor, alegria, conseguem discernir todas essas coisas. A gente vê a ciência batendo nesse martelo, nessa tecla aí há tantos anos. É o que Deus fez. Deus, ele simplesmente criou seres que têm sentimento. Deus, ele não preocupou. Mas se eu criar um ser humano, ou se eu criar anjo com sentimento, eles vão sentir ao ponto de se rebelar contra mim. Muitos vão se rebelar e eu vou ter que me revelar para eles como eu sou e eles vão ter que aprender a me amar. Não vou fazer isso. Porque isso vai gerar muita desgraça, isso vai gerar muita dor, isso vai gerar muitos sentimentos terríveis, muitas perdas. Não, eu não quero isso, eu não preciso disso. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar certas coisas, certas características, certas habilidades, certos dons dos seres vivos criados por mim, de modo que eles nunca vão se rebelar contra mim, porque eles simplesmente não vão conhecer nem o bem nem o mal. Até os anjos que eu criar, eu vou criar com limitação. Eu vou limitar a minha criação para que ela esteja sempre perfeita segundo o meu coração. Mas Deus, meus amados, não pensou assim. Deus, ele deu tudo que um ser criado por ele podia receber. E nisso foi o pacote do sentimento, da consciência, dos desejos, do coração, da alma. É aonde, da admiração que Lúcifer tinha pelas coisas de Deus, começou a gerar também o senso de poder, de superioridade, porque ele era o mais importante de todos os anjos do céu. Eu sei que existe categoria anjo, arcanjo, querubim. Eu sou muito leiga nesse assunto. Eu tenho que estudar para discernir, destrinchar com os irmãos. Então eu falo anjo, amém? Arcanjo, não sei, mas eu falo anjo, a gente entende. Mas ele foi o mais especial de todos. Talvez ele foi o primeiro de todos, provavelmente. E ele gerou no coração admiração. E ele crescia em majestade. Ele tinha acessos a Deus que os outros não tinham. Ele tinha uma autoridade, uma sabedoria, uma importância que os outros não tinham. E aquilo ali foi tomando conta do coração dele, foi se alimentando aos poucos e ele começou a se sentir especial demais. E ele foi crescendo nesses sentimentos até o dia que aquilo virou soberba. Até o dia que ele achou que poderia ser como Deus. E ele foi um cretino, porque significa falta de inteligência, louco. Se você pegar no dicionário, o significado da palavra cretino, louco, pouco inteligente. Porque ele quis achar que ele podia ser como Deus, só que ele se esqueceu que o Criador é o maior. Que a criatura não pode ser como o Criador. Absolutamente não. Quer dizer, a Bíblia fala que Deus não divide a sua glória com ninguém. Se Satanás conseguisse ser como Deus, automaticamente Deus dividiria a glória dele com Satanás. Isso não pode. Quer dizer, de tudo que Deus deu à criação, e quando eu falo criação, é todas as coisas que existem. Tudo que Deus deu à criação, a supremacia ele não deu. A glória dele é dele. Ele deu uma glória individual para cada uma das suas criações. Quer um exemplo? Sai da sua portinha da sua casa agora, vai até a pracinha mais próxima, até o jardim mais próximo, selvagem, próximo da sua casa e acha uma flor do campo. Pega essa flor e examina essa flor e veja a glória que tem naquela flor.
como ela é linda, perfeita. Em detalhe, se você pegar um microscópio eletrônico, que é aquele que vai ao mais fundo possível da definição, você não vai encontrar um erro nessa flor do campo. Se você pegar uma pequena pétala dessa florzinha pequenininha, que é menor do que a unha do seu menor dedo da sua mão, pegar uma folhinha pequenininha, minúscula, colocar no microscópio eletrônico, você vai ver um bordado pela mão de Deus. É como se ele tivesse bordado cada fibra, cada ligamento daquela pétala. Isso é a glória de Deus. Isso nem Satanás poderia ter. Não. Então, amados, a Bíblia fala, porque assim como o relâmpago fuzilando, brilha de uma extremidade à outra do céu, assim será no seu dia, o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Quando ele falou esta geração, ele falou a geração na qual ele nasceu. Tanto que ele foi crucificado e padeceu. Sofreu muitas dores, muitas coisas. Foi realmente rejeitado pelo seu povo. Porque Jesus, ele veio trazendo o reino de Deus. E Deus, ele quer que esse reino primeiramente entre nos nossos corações. É por isso, meus irmãos, que nós somos apaixonados com Deus. É por isso que nós tememos a Deus. É por isso que nós amamos a Deus, as coisas de Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. Porque isso é ter o reino de Deus no nosso coração, mas é a esperança vindoura daquilo que está reservado para nós. O sonho de um cristão verdadeiro não é ver o céu, mas é ver o Criador do céu. Não é provar o céu, mas é poder abraçar a Jesus, abraçar a Deus, sentar na mesa com Jesus, ceiar, poder conversar com o Criador de todas as coisas, ouvir as suas palavras. Esse é o desejo genuíno daquele que realmente é convertido. Ele quer o céu, ele quer a paz, ele quer a alegria, mas ele quer conhecer o Criador de tudo isso e quer estar ali com ele. Se Deus não estivesse no céu, o céu perderia toda a sua graça. Assim como foi aqui, olha só. Primeiro, Jesus fala que ele será visto de uma extremidade à outra do céu como um relâmpago. Porque virão dias em que muitos dirão, ei-lo ali, ei Cristo aqui, Cristo está dentro daquela casa, Cristo está naquela montanha, Cristo está lá, Cristo está cá. Mas não é assim. Ele vai vir naquele grande dia e todos os olhos o verão. E aí entra lá em Apocalipse. Porém, ele conversa aqui uma outra coisa. Porque o que acontece, meus amados? A igreja é um mistério. A igreja de Cristo é um mistério de Deus. E aqui ele está lançando as bases, os fundamentos para esse mistério. Dentro da vinda do Filho do Homem. Dentro da vinda do Filho do Homem, do Filho de Deus. Também chamado Filho do Homem porque nasceu de Maria. Mas antes da vinda suprema dele, em que todos os olhos o verão, ele lança aqui os fundamentos do mistério da igreja. E ele fala, versículo 26, capítulo 17. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu. Choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Mas aqui ele fala que Noé entrou na arca. Aqui ele fala que Ló saiu de Sodoma. Quando Noé entra na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos.
Quando Ló sai de Sodoma, chove fogo do céu e destrói a todos. Eu ontem ouvi uma palavra de 8 minutos de uma pastora e ela explicou, eu estava com meus meninos na cozinha, eles falavam e eu escutava a pastora e eu via meus meninos, eu fiquei assim, sabe? Mas eu escutei. E ela falou sobre as chuvas. Ela falou, eu só lembro da tal da chuva temporã, chuva serôndia, né? Essas palavras aqui. Mas ela explicou uma coisa muito forte. Ela explicou uma coisa muito forte porque ela teve um sonho. E ela explicou uma coisa muito forte. Ela falou uma coisa. O bom agricultor, ele sabe as estações. E Jesus também falou sobre isso. O agricultor, ele sabe os tempos. Ele sabe discernir os tempos. E o que acontece? Nisso ele planta. Ele planta a sua lavoura, a sua... Desculpa, meus irmãos, eu sou tão ignorante com essa parte da agricultura, os irmãos me entendem. Mas ele planta os seus campos. Seu trigo, seu feijão, seu café, seu arroz. Vamos ficar no trigo, né? Que nós estamos falando do trigo e do joio. E ele planta os seus campos. Ele sabe o período que ele tem que plantar, em que vai vir uma chuva serena, que durante um tempo vai regar os campos, sem danificar a planta. Ele sabe que vai vir uma outra chuva, que vai ser mais ou menos como a primeira, talvez um pouco mais pesada, mas não suficiente para destruir a plantação. Mas ele sabe que vai, naquele cálculo ali que ele faz, né, naqueles 4 cálculos que ele faz, ele sabe que vai ser o suficiente para fazer crescer e amadurecer a sua colheita. E ali chega um momento que ele sabe que vai vir aquela chuva, que não é uma chuva normal, mas é uma chuva temporal. É uma chuva de tempestade, que vai vir vento, raios, relâmpagos, água, granizo. São chuvas avassaladoras. E ali ele sabe que se ele não recolher, não colher a sua plantação, ela vai perecer com aquela tempestade. É onde ele vai, se preciso, ele arruma ajuda, pede ajuda, procura servos para ajudarem a fazer a colheita daquela plantação, no caso do trigo. É onde ali se separa o trigo do joio, que foi o caso da parábola, né? Ele separa o trigo do joio. O trigo ele lança no celeiro, o joio ele lança no fogo. A tempestade ela vem e avassala tudo que ficou. Olha só. E aqui você vê. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. No tempo de Noé. Hoje nós vamos ver o quê? O povo come, o povo bebe, o povo casa. Quer casar até homem com homem, mulher com mulher. Olha só, isso não é vontade de casar. O ser humano nunca desejou tanto casar como nesses dias. O casamento hoje para homem com homem, mulher com mulher, o casamento entre casais normais, hoje casar é casar. O povo casa, descasa, divorcia, casa de novo, come, come, come. A glutonaria tornou um deus do ventre do ser humano. Hoje você quer comer o fast food, você quer ir nas lanchonetes, você quer comer porções gigantescas. De vez em quando passam uns programas aqui na televisão falando dos bares e restaurantes loucos dos Estados Unidos. Aí mostra lá, uma vez mostrou um hambúrguer gigante, que para colocar ele, eles tinham que pôr num prato de dimensão grande, aquele prato de pizza. E o hambúrguer cobria todo o diâmetro daquele prato. E ali eles ofereciam um prêmio. Para quem conseguia comer o hambúrguer, eles ganhavam um prêmio. Não lembro o prêmio. Enfim, olha só. Hoje todo mundo está caçando comer. Tem tanta diversidade de alimento. A gente pode tomar sorvete de tantos gostos diferentes. Pode fazer doces, tortas, pancake, cheesecake, muffin. Comer arroz, comer feijão, comer macarrão, comer lasanha, comer não sei o que, churrascaria, rodízio de carne. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E aí então, meus irmãos, veio o dilúvio e destruiu a todos.
é a chuva temporal. Isso aqui, meus amados, é uma sombra do que vai ser para nós. É o mistério da igreja lançada na terra. Porque se a Bíblia fala que verão o Filho do Homem de uma extremidade à outra, por que fala que vai ser como nos dias de Noé e nos dias como de Ló? O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque olha só como é que a coisa vai se ramificando aqui nas palavras do nosso Jesus. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Primeiro fala da vinda do Filho do Homem, como um relâmpago de uma a outra extremidade. Depois fala que vai ser como nos dias de Noé, nos dias de Ló, mas aqui fala assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Agora, o que significa manifestar? Significa fazer algo. E Jesus, ele vai começar a fazer algo já desde o arrebatamento. Meus amados, o arrebatamento é o marco inicial para o agir direto de Deus sobre a humanidade. No tempo da graça é pela fé. É como se Deus deixasse na mão dos homens o trabalho, o arado, a terra, e fosse trabalhar a terra e saiu. Deus, ele fala que o reino dele está dentro de nós porque ele deixou dentro de nós o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não pode ser visto, sentido como a gente sente a voz uns dos outros. Amados, é pela fé. Jesus não é visto. Jesus não é visto, é pela fé. Nos dias de Jesus, eles o viam, o tocavam, o ouviam, falavam com ele, comiam com ele, dormiam no mesmo grupo, na mesma cabana, eu não sei, eles dormiam juntos ali, eles ficavam juntos o tempo todo. Mas depois da morte de Jesus, ficou a fé. E realmente nós desejamos também ver Jesus. Quantos de nós aqui não deseja ver Jesus? Quando a gente escuta um irmão, uma irmã falar, eu sonhei com Jesus, você fica louco. Você pode até dizer que tem inveja santa do irmão, porque você também quer ver Jesus e não vê. É onde você fala, poxa, eu oro, eu jejuo, eu faço, acontece e não vejo. E eu desejo tanto, mas não vejo. Mas olha só, aqui na Itália a gente chama de batuta, que seria a bola, né? A brincadeira da coisa. Quanto mais você deseja uma coisa que você não vê, mais você a deseja, mais você a cobiça, mais você tende a querer trabalhar para vê-la. Porque é o Espírito Santo que alimenta no teu coração esse desejo. E você combate a todos os dias com essa gana, com essa coisa que te consome. Eu preciso conseguir ver Jesus. Isso está na igreja. O Espírito e a noiva dizem, vem. Ora, vem, Senhor Jesus. Isso está em nós. É mais forte do que nós. Quanto mais a gente não sonha com Jesus, quanto mais a gente não vê, mais a gente ferve para querer ver. Essa gana, essa sede, essa obsessão, essa paixão. E aqui ele fala, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Opa, aqui já não está falando mais da segunda vinda, ou da terceira vinda, como dizem alguns pastores, mas aqui está falando de uma vinda escondida, de uma manifestação, que olha só quem vai saber. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder de fato a salvará. Digo-vos que, naquele dia, 2 estarão numa cama. Um será levado, outro será deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Olha só. Como que o capítulo 17, do versículo 20 a 37, tem história para manga. Esse grupo de versículos, ele fala
da crucificação de Jesus. Ele fala dos 2000 anos da igreja na terra. Ele fala do arrebatamento próprio dito. E ele fala da segunda vinda de Deus, de Jesus. Lá depois, no dia do Armagedon, onde ele vai pisar no Monte das Oliveiras, ele vai se fender em duas partes. Ele vai ser visto do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, como um relâmpago. Você já viu quando o relâmpago cai e o céu todo se ilumina? Todo mundo vê que teve o relâmpago. Amados, aqui tem informação resumida, compactada, que só para quem tem o discernimento do Espírito Santo pode entender a profundidade desta palavra. Ele não iria dizer que duas estariam no moinho, uma seria levada, a outra seria deixada. O que tem isso a ver com todos verem? O que isso tem a ver? Porque a segunda vinda de Jesus na terra, onde ele vai pisar no planeta Terra, a Bíblia fala que todos os olhos o verão, todos os povos o verão e lamentarão. Porque quando ele vier na sua segunda vinda, ele vai vir para fazer a matança dos ímpios. Ele vai vir para colocar ordem na casa. A gente estudou isso no Apocalipse. Quem seguiu aí a série sabe do que nós estamos falando. Ele vai vir para trazer justiça. Ele vai vir para estabelecer um reino em qual ele vai governar com cetro de ferro. E quem o vê vai só lamentar naquele dia. Mas o que tem a ver com duas vão estar no campo, uma vai ser levada, a outra deixada? E aqui o que tem a ver quando ele fala, aquele que tiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los? Porque aqui está falando da batalha do Armagedon também para o povo judeu. Aqui está falando para quem estiver naquele dia, aonde ele estiver, na hora que ele vê a vinda do Filho do Homem, ele precisa estar ali concentrado naquele evento. Tem mistério aqui, meus irmãos, que a gente ainda não pode destrinchar, discernir. Tem mistério aqui que a gente ainda não sabe o que é, porque só vai ser revelado na época justa, quando ele for realmente manifestado do Oriente ao Ocidente como um relâmpago. Mas aqui tudo entra. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Isso é o arrebatamento, porque se você ler a parábola no capítulo 24 ou 25 de Mateus, sobre as 10 virgens, a Bíblia fala que eram 10. 5 tinham o azeite e 5 não tinham azeite o suficiente. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela é a lâmpada para os nossos pés. E esse azeite, quem nos enche dessa sabedoria da palavra de Deus é o Espírito Santo. Então, se você busca a Deus, Deus te enche do Espírito Santo e te dá a luz, que é a sabedoria através da palavra, porque aqui está a nossa verdade. A palavra é o nosso guia, a palavra é que nos guia, que nos dá direção, que nos edifica, que nos prepara, que nos garante. Através do Espírito Santo que nos consola, que nos convence do pecado e do juízo. Então, se você busca na palavra, você recebe o óleo e você faz parte das 5 virgens sanas, prudentes. E você vai ser aquela que está na cama e vai ser levada. Mas aquelas outras 5 virgens, o que ela tinha era tão pouco que não era suficiente para iluminar o caminho. Isso significa que no período do arrebatamento próprio e dito, vamos estar em meio a trevas. A Bíblia fala na parábola das virgens: ao soar a meia-noite ouviu-se a voz, eis o noivo, vinde para as bodas do noivo. E as virgens acordam. 5 delas tinham óleo suficiente. Por que servia o óleo na prática da caminhada das virgens? É porque não tinha luz, não tinha lâmpada, não tinha poste no caminho, na estrada. Era um caminho provavelmente até tortuoso, difícil, porque a Bíblia fala que o caminho que leva a Cristo, que leva a salvação, ele é estreito.
Ele é estreito. Então você vê uma caminhada dura, mas ela só podia ser passada com a luz, porque se não tinha iluminação, se caía e se perdia. É por isso que as outras virgens não foram na escuridão. Engraçado, alguém podia dizer, bom, uma virgem podia agarrar no braço da outra e elas iam caminhando junto com a luz de uma só. Era lógica? Era a lógica. Mas a parábola, ela deixa claro que cada uma tinha que ter a sua lâmpada. Cada uma tinha que ter a sua própria lâmpada. A lâmpada que elas tinham não dava para ser dividida, compartilhada. Porque a salvação, a fé, a santidade, ela não pode ser dividida ou compartilhada. Você a tem ou você não a tem. Não adianta a Maria ser santa, ser uma mulher de Deus, a Benedita ser uma santa e uma mulher de Deus, e a Josefina ser mais ou menos, e andar em carona com a santidade da Josefina da Maria. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque com Deus é você e Ele. É por isso que quando a gente vê as coisas de Deus, a gente vive as coisas de Deus, por mais que a gente está rodeado de irmãos, porque a gente está rodeado e está sendo uma bênção nos últimos dias, porque nós realmente temos carregado uns os fardos dos outros. Quanta gente me escreve falando, Ana, eu tenho orado por você. Tem uma que me diz, Ana, eu estou cheia de problema, mas hoje eu dediquei para você, porque eu quis orar por você. Então existe um compartilhar de intercessão, de nós nos colocarmos diante a Deus uns pelos outros, mas a salvação é individual. Toda a igreja poderia orar pela Ana Paula, toda a igreja na terra, todos os santos de Deus poderiam orar pela Ana Paula, mas se a Ana Paula simplesmente falasse, eu vou pecar, tanto está todo mundo orando para mim, no final Deus vai ter misericórdia, então eu vou lá e vou pecar. Fui lá, arrumei um pecado bem pesado e pratiquei, achando que eu perderia a minha salvação. Porque eu afrontei a Deus. Porque eu me rebelei contra Deus. Meus amados, o único modo de você não cair, de você não pecar, de você não perecer, é você estar cheio do óleo. Porque quando a virgem tem o óleo, ela foi caminhar verso a boda. As bodas do noivo. E ela caminhou por caminhos tortuosos. Sabe o que é? Talvez o caminho era tão estreito, que não dava para passar de duas, uma do lado da outra. Porque se você bem sabe, talvez você já foi na roça, já caminhou com luz de vela dentro da sua casa, sei lá. Não tem como caminhar com uma pessoa agarrada na sua cintura por detrás de você. Se você está na escuridão total, quem está com você tem que estar do seu lado. Porque aí o que você vê, ela vê. Mas se o caminho é muito estreito e só tem como passar um de cada vez, como é que essa pessoa vai poder caminhar ao seu lado? Ela não vai poder agarrar nas suas costas, porque você vai ver, mas ela não. E ela não vendo, ela tropeça e te leva para o abismo. A Bíblia fala de um cego levando o outro para o abismo. É por isso também, meus amados. O caminho que leva à salvação, ele é estreito. E o caminho das 10 virgens era estreito, então cada uma tinha que ter a sua lâmpada. Olha que mistério. E aqui ele fala, digo-vos, pois, naquela noite, porque o arrebatamento, ele vai ser antes da meia-noite. E eu já falei, eu repito para quem não ouviu, a meia-noite é virada, o meio-dia não, mas a meia-noite sim. A meia-noite ela define o dia A para o dia B. A meia-noite, às 11h59, do dia 1 de dezembro, quando faz meia-noite, já não é mais dia 1 de dezembro, é dia 2 de dezembro. Ou de janeiro, virada de ano, ou virada de dia. Segunda-feira, 11h59, é segunda-feira, 11h59 da noite. Ou 23h59. Mas quando faz meia-noite, aquele minuto que separa entre 11h59 da noite e meia-noite 1, aquele momento chamado meia-noite,
É um momento chamado de transição. Ele é quase um momento neutro. Ele é quase sem definição em si mesmo. Porque você não sabe dizer se ainda é a segunda ou se já é a terça. Porque é uma virada. Mas quando o relógio fala meia-noite, você já tende a falar é terça. Ou quando fala meia-noite 1, você tem certeza, é terça. Mudou o calendário, mudou o dia, mudou a data. E o arrebatamento ele vai ser num abrir e piscar de olhos. E Deus ele vai arrancar a igreja da terra com força. Porque se você olhar no dicionário, o significado da palavra arrebatamento é arrancar com força. Porque logo em seguida vem a virada dos tempos. Acabou o tempo da graça e entra o tempo da tribulação, da grande tribulação. O sofrimento de 7 anos. Por que Deus vai arrebatar? Tenho ouvido e tenho percebido eu também. Nós estamos vivendo dias tão pesados, não tem um só dia, ainda que pareça tudo perfeito, não tem um só dia que todo mundo está feliz. Está todo mundo reclamando, está todo mundo lamentando. Todo mundo. Eu não tenho visto uma pessoa que não lamenta aqui onde eu moro. E são todos, não são convertidos. E o povo lamenta, falta trabalho, ai que tempo feio, ai hoje tá calor, hoje tá frio, hoje tá chovendo, ai não sei o que, eu tô com dor aqui, eu tô com dor ali, todo mundo assim, os dias têm sido difíceis, fatigosos, pesados, o caminho tá estreito. E para a igreja tá pior ainda, porque ela tá morrendo para ela e tá vivendo para Deus. É como diz, aqui eu vou perder. Olha só, aqui ele falou também, assim será no dia em que o Filho do Homem, naquele dia quem estiver no irado, lembrai-vos da mulher, quem quiser perseverar, a sua vida perdê-la. Olha só, e quem perder de fato a salvará. Para a igreja está pior ainda, porque a igreja tem que rejeitar o mundo. A igreja, ela não pode ficar no mundo. Um exemplo bobo. Hoje agora, para mim, são 10 horas da manhã, 12:30, eu tenho que estar com meus filhos em casa almoçando. Eu estou com a casa toda suja e bagunçada. Porque a nossa casa se suja e se bagunça. A mulher que mora dentro de casa, a dona de casa, todo dia, quando ela levanta, ela tem que arrumar a casa, ela tem que limpar, ela tem que pôr tudo no lugar, ela vai lavar roupa, ela vai varrer, ela vai arrumar as camas, ela vai sacudir a poeira. Justo? Se você não faz, a casa vai só ficando bagunçada. E hoje eu ainda não consegui fazer. Porque eu levantei, preparei meus filhos para ir para a escola, levei eles para a escola, voltei para casa e falei, vou gravar o meu vídeo. E tá dando 10 horas da manhã. E a minha casa está toda bagunçada. Eu ainda tenho a porta do armáriozinho, a despensinha onde a gente pega as coisas pro café da manhã, tá tudo aberto. Eu tô aqui conversando, a porta tá ali aberta. As camas estão todas desfeitas. Mas eu tive uma condição. Eu falei, ou eu faço o vídeo agora, que é a minha primícia, porque eu sei que depois eu não dou conta, e depois eu penso na casa, porque eu tenho o dia inteiro para liberar essa casa. Ou então eu não vou fazer. Eu poderia... Agora eu tô com um carro daqui de fora. Meu marido, ele tá numa outra cidade fazendo um serviço e eu tô com um carro na porta. Eu poderia pegar o carro, poderia ir passear. Ah, não tem ninguém, tô com gasolina no carro, sabe o que eu faço? Eu vou lá no shopping, vou dar uma passeada sozinha, vou dar uma rodada no shopping. Eu podia. Meus amados, ontem eu tava com 60 euros no bolso para poder fazer as coisas que eu precisava. É como 60 reais, meus irmãos. Podia comprar algumas coisinhas e tal. Se fosse uma pessoa apaixonada com o mundo, tô com 60 euros, vou lá não sei aonde, eu tô com gasolina no carro, vou passear. Eu vou sozinha, eu vou lá não sei aonde. E ia. Eu podia agora, na parte da tarde, ligar a minha televisão e ver filme, ver novela, ver o que eu quiser. Eu tenho. Tá ali na minha frente. Tá à disposição. Eu tenho mais de 2.000 filmes armazenados ali na Sky para eu assistir. Eu podia, vou assistir um seriado, vou assistir um programa, vou assistir televisão. Tem gente que é viciada em todo dia de tarde, tá na televisão. Mas eu não vou. Eu
Eu podia pegar e jogar. Meu filho chegou em casa, a professora da escola deu a eles um joguinho de computador que eles montam o jogo virtual. Então eles montam a paisagem, eles montam as estradas, eles montam a cidade, eles criam os personagens, programam os personagens e jogam. Eu sou louca com essas coisas. Eu sou louca com esse trem de montar coisa no computador. Montar cidade, montar fazenda, montar qualquer coisa. Eu gosto de montar, eu gosto de ver as coisas, né? Podia ficar o dia inteiro ali. Não tem ninguém. Meu marido tá viajando. Eu podia ficar aqui hoje brincando e no último momento, faltando uma horinha assim para dar uma ajeitada mais ou menos na casa. Eu podia ficar na casa da minha cunhada conversando com ela o dia inteiro, falando da vida dos outros, falando disso, falando daquilo, meus irmãos. Mas sabe quanta coisa eu podia fazer todo dia? Quanta coisa eu podia fazer todo dia? Eu podia estreitar amizade com algumas pessoas na minha cidade. Não é difícil ser amiga de ninguém, não, gente. Se a gente entende, sabe como você pode ser amigo de uma pessoa? Fazendo o que a pessoa gosta. Se você aproxima de uma pessoa, fala daquilo que ela gosta, faz o que ela gosta, serve aquela pessoa, entra no jogo dela, você é a melhor amiga do mundo enquanto vai. Eu podia arrumar esses tipos de coisa para fazer, mas eu não faço. Porque, meus amados, eu renunciei à minha vida em mim mesma. Eu estou aqui realmente em compromisso com Deus. Enquanto eu não tiver liberado esse vídeo, esse áudio, eu não vou ter paz no meu coração. Enquanto eu não ligar o computador e ele começar a terminar de processar esse trabalho, eu não vou conseguir pegar na casa. Eu tenho 2 horas, mais ou menos, 2 horas e meia para liberar minha casa. Eu vou fazer. Mas eu não passo na frente esse trabalho de estar aqui com os irmãos falando de Deus. Porque a casa eu posso pôr ela hoje a mais limpa possível. Amanhã está toda bagunçada de novo. Não que eu não limpe a minha casa. Eu vou limpar daqui a pouco. Mas antes eu estou fazendo o trabalho para Deus. Porque eu neguei a mim mesma. Eu estou com as minhas unhas aqui, eu podia fazer a manicure, podia fazer a unha. Quando eu era jovem, eu não conseguia ficar sem fazer unha, eu me sentia pelada, eu me sentia suja. E eu estou com as unhas como dona de casa, né? A mão só Deus o sabe. Você olha a palma da mão, ela está toda branca, toda meio seca, assim, porque eu não passei nenhum creme. Eu podia parar, fazer uma bela unha, eu sei fazer. Podia arrumar o cabelo, podia ficar arrumando a cara aqui, passando creme no rosto. Podia fazer ginástica, podia fazer coisas para mim. Mas eu prefiro fazer a obra de Deus, porque a minha alegria está em fazer isso. É onde eu me sinto completa. É onde eu tenho certeza que eu fiz algo que realmente vale. É onde eu ajunto tesouros no céu e não na terra. E Deus, meus irmãos, me abençoa. Vocês não têm ideia. Normalmente eu faço esses vídeos e eu tenho o horário bem na beira mesmo. São aqueles horários bem particulares. E vocês não têm ideia como que Deus me prospera. No instantinho eu consigo arrumar tudo. Lavo 2 banheiros, arrumo tudo, lavo o chão, limpo cozinha, cozinho. Faço tudo, meus irmãos. É uma coisa que vem de Deus na minha vida. Vocês não têm ideia do como que eu sou feliz com isso. Então, meus queridos, meus amados, essa é a realidade da igreja. Ela caminha por um caminho estreito, porque ela vai negando as coisas que ela sabe que não prestam para a vida dela, e ela vai se iluminando. As trevas estão aí, o pecado está aí em bandeja. Nunca teve tanta opção de pecado, nunca teve tanta oferta de compra e venda, pecado, 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 como nunca antes teve. Mas é onde a gente consegue. Hoje está tudo muito acessível, está tudo muito fácil. Você pode ter acesso à pornografia a hora que você quiser no seu telefone, não tem censura. Você pode assistir filme de horror, você pode ouvir música do mundo, você escolhe o gênero. Você pode se vestir como quiser, ninguém vai botar o dedo, ninguém vai falar nada. Você pode fofocar, você pode trair. Por que não? Não é difícil para ninguém. Se você é feio, se você é bonito, não é o discurso, é fácil. Porque tem gosto para tudo aí fora. Você pode ser avarenta, você pode ser invejoso, você pode ser fofoqueiro, você pode ser pessoas que fazem maldade, você pode tudo. Você pode escolher religião a dedo, tá tudo à disposição. Mas a igreja, ela escolhe a Bíblia. A igreja, ela escolhe a palavra. A igreja, ela escolhe se encher do Espírito Santo. Amados, a vinda do reino de Deus começa com o arrebatamento da igreja.
porque é a abertura da porta do céu para os santos. Os que morreram em Cristo estão esperando o grande dia. E aí nós temos até o povo do Velho Testamento, que morreu em Cristo de algum modo. Ele já levou o cativo o cativeiro, ele levou o seio de Abraão para o céu. Mas eles estão ali em espírito e em alma. O corpo deles ainda está na terra, morto. Mas a Bíblia fala que todos os corpos vão ressuscitar. Aonde tem um santo morto, fisicamente falando, falecido, ali ele vai ressuscitar. E logo em seguida nós, os que estamos vivos ou estivermos vivos, nos encontraremos com eles nos ares e seguiremos para sempre com Cristo. Aonde Cristo for, vai a igreja. A Bíblia fala dela já em Apocalipse como a esposa do Cordeiro. Olha só que glória, que mistério. A esposa não separa do seu marido. A esposa não se separa do seu marido. Aonde Cristo for, vai a igreja. Aonde Cristo for, vai a igreja. Olha que coisa linda. Então, amados, a vinda do reino de Deus, ela abre com a igreja. A igreja entra para as bodas, como na parábola das 10 virgens. E ela é preparada, ela é ataviada, ela é adornada, ela recebe, ela se casa com o Cordeiro. E ali ela volta no dia do Armagedon, montada em cavalos brancos para pelejar o grande dia. Porque no Armagedon, Jesus ele vem para colocar o pé na terra e já não sai mais. É onde ele abre o reino milenar. Dali você vê logo depois o julgamento do grande trono branco e finalmente o reino de Deus vai estar entre os homens através da nova Jerusalém. São assuntos que a gente tende a estudar um por um, conversar um por um. Mas graças a Deus, aqui nessa passagem, né, de Lucas, a gente consegue visualizar ele todo comprimido, compresso, né? Então, meus amados, meus queridos, eu, Ana Paula, para terminar, porque agora realmente eu tenho que correr aqui, para terminar, meus amados, eu creio de todo o meu coração que a igreja não vai ficar no pega para capar. Desculpa a expressão, a igreja não vai viver a ira de Deus. Noé, ele entrou na arca e depois caiu o dilúvio. É o que está escrito aqui, não é a Ana Paula que está falando. Ló foi arrancado com força da cidade e depois caiu o fogo do céu. E aqui vai falar, assim vai ser nos dias da vinda do homem, nos dias em que Jesus vai se manifestar. A manifestação de Jesus começa reunindo os santos no céu, nos ares. Vai ser um evento mundial que vai abalar o mundo inteiro. Isso nunca aconteceu na humanidade. Esse povo fanático que fala de Jesus, como dizem os ímpios, vai simplesmente desaparecer da terra. Bum! Sumiu todo mundo. Crianças inocentes, homens, mulheres, velhos, tudo, pum, sumiu. As pessoas vão ficar desesperadas, aviões vão cair, carros vão bater, barcos vão afundar. Um cassino vai acontecer no mundo inteiro. A bolsa vai crolar. Coisas alucinantes vão acontecer. O povo vai entrar em êxtase. Aqueles que entenderem vão ficar loucos. Isso vai ser o início do reino de Deus. Porque o povo fanático vai ser arrancado com força da terra. É por isso que está. É aqui que está. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Porque manifestação é mover, fazer algo. É fazer algo. Quem estiver no eirado, aí fala já da segunda vinda, mas fala também que 2 vão estar em um leito. Uma vai ser levada, uma tirada. 2 vão estar no campo, uma vai ser levada, uma vai ser tirada. 2 vão estar no moinho, um vai ser levado, vai ser tomado. Arrebatamento. Porque na segunda vinda do Filho de Homem não vai ter 2 na cama, uma levada e uma deixada. Porque os homens vão vê-lo e vão lamentar. E vai vir guerra, chamada Armagedon. Quem a ele não pertence vai ser lançado ao fogo. E o remanescente vai entrar. Não vai ser retirado, mas vai ser, colocado.
na nova tempo, no novo momento, na nova era. Eu não gosto de falar muito essa expressão, porque tem gente que distorce, né? Entendeu? Com a segunda vinda de Cristo, quando ele pôr o pé no Monte das Oliveiras, ele não vai arrancar ninguém de lugar. Uma fica, uma vai, uma fica, uma vai. Não. Ele vai vir. Ele vai vir. Ninguém vai. Ele vem. E ele vem para limpar essa bagunça de uma vez por todas. Meus irmãos, espero que eu tenha sido clara e não tenha me embolado com nada. Enche a sua lâmpada do óleo do Espírito Santo. Porque na virada da hora, na meia-noite, a hora decisiva, nós vamos ouvir a voz. Quando vai ser a hora da meia-noite, Ana? Antes que caia a tempestade. Uma tempestade, quando ela vem, a gente vê. Mas tem caso de tempestade que acontece tão rápido que quando a pessoa assusta, ela já está debaixo d'água. Não é verdade? Mas a tendência é a gente ver a tempestade. É por isso que o agricultor, ele sabe que precisa recolher os campos, porque ele sabe que está vindo dias maus, dias de chuva muito pesada, vento, tempestade. E ele então corre para fazer o trabalho. Hoje, nós estamos aí na colheita. Nós estamos pregando o evangelho e colhendo almas para Deus, através da salvação, através da conversão do evangelho. A pessoa ouve o evangelho e converte. Se você ainda não se converteu ou está desviado, como você gosta de dizer, mude. Converta-te de todo o teu coração, porque só vai subir quem ama a Deus de todo o coração. Quem ama pela metade vai ficar. A tempestade está vindo. Está vindo tsunami, está vindo meteoro, está vindo terremotos, está vindo guerra, está vindo lei marcial, está vindo fome, está vindo enfermidades, está vindo tormento, está vindo um sol que vai esquentar 7 vezes mais, está vindo aflição sobre todo mundo, está vindo gente para cortar a cabeça, está vindo a marca da besta, está vindo catástrofes e catástrofes sem fim. A gente já está vendo as nuvens negras dessa tempestade que se aproxima. Mas antes que caia a primeira gota, Deus ele vai recolher a sua igreja. Eu tenho ouvido muita gente desesperada, infelizmente. Eu tenho ouvido gente que diz que segue a palavra de Deus assiduamente, desesperado. Falando, vai acontecer um grande terremoto, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada globalmente falando, porque isso está incluído na tempestade. É onde eu me lembro do sonho que a minha irmã teve, e eu contei aqui outro dia. Ela sonhou que entrou num ônibus, e dentro do ônibus tinha algumas pessoas. Quando ela olhou para fora da janela, estava vindo uma tempestade. E aquela tempestade era terrível. E ela disse, Ana, tinha um vento tipo furacão, perto de nós. Tudo estava começando a ser destruído. De repente, dentro do ônibus aparece Jesus. E ele vem para abraçar aqueles que estavam dentro do ônibus. E é engraçado que tinha muita gente desconhecida, gente que eu nunca vi na minha vida. E quando ele veio para abraçar, fez como que uma cúpula protegendo a gente. E naquela cúpula, a gente já se encontrou num lugar alto. E daquele lugar alto a gente via a cidade lá longe. E lá já não tinha mais uma tempestade, mas estava tendo fogo. A gente viu ali. Só que Jesus olhou para mim e falou comigo, você ainda precisa pelejar um pouco de tempo. E se foi. Quer dizer, esse sonho foi Jesus mostrando o arrebatamento na hora da meia-noite. Mas ele mostrou o arrebatamento para minha irmã ainda antes do arrebatamento acontecer. Foi aonde ele fala, você ainda precisa pelejar por um pouco de tempo. Quer dizer, nós que ainda estamos aqui, antes do arrebatamento, antes que ele aconteça, esse tempo antecedente ao arrebatamento, é o tempo que o próprio Jesus diz que nós precisamos pelejar e ser fortes ainda por um pouco de tempo. Amém, amados? Ore. Ore, amados, ore pelos seus entes queridos, não desista das suas orações, não desista de perseverar por essas coisas, porque isso tudo compreende as orações que vão ser acumuladas diante de Deus, e quem sabe Deus
vai se lembrar dessas pessoas na grande tribulação, muitos vão ser salvos. Talvez vai ter mais salvação em toda a existência da história humana na grande tribulação do que em toda a existência da história. Porque de geração em geração, remanescentes foram salvos, pequenos grupos foram salvos, comparados ao número da humanidade. Mas na grande tribulação, vai ter uma salvação de um número incontável de santos. Então, meus amados, é a nossa herança, é a tua herança. Trabalhe a tua herança. Seja santo, seja bênção. Busque de Deus aquelas qualidades que você quer ter porque você não tem. Se você é nervoso, estourado, sem paciência, ignorante, cretino, chame como você quiser. Fale, Deus, arranque isso de mim e faça de mim uma pessoa melhor. Eu faço uma pequena confissão para os irmãos que Deus ontem conversou comigo e vou terminar esse áudio, que eu falei que ia ser pequeno, já estamos há quase 1h30. Eu tenho uma blusa de frio, cor cinza. Essa blusa eu tenho ela há 10 anos, aqui na Itália, 9, 8 anos de seguro. Todo inverno eu ponho essa blusa. E eu não ponho um dia ou outro, eu ponho todo dia. Meu marido à noite, quando ele olha que tá frio, eu ponho o pijama e por cima eu ponho essa bendita blusa. Tive vezes de estar muito frio, eu ficar com ela o dia inteiro dentro de casa e à noite antes de dormir eu estar com essa blusa. Só tirava para lavar quando o dia ficava bonito, corria, lavava ela, punha para secar e de noite eu punha de novo. E esse negócio foi criando um caso na cabeça do meu marido, quando ele começou a falar, nossa Deus, você tá tão mal arrumada, Ana Paula. Todo dia com essa blusa, eu não tô aguentando mais ver. Gente, 9 anos com a mesma blusa. Era tipo um casaco que eu jogava nas costas, porque realmente ela não me deixava vir frio. Ela é muito quentinha, você ter dó. 9 anos, a blusa ainda tá boa e ela tá toda velha. Um dia meu marido pegou, porque era um completo de calça e blusa, né? Essa roupa de ginástica. Quando ela era do meu marido nos primeiros anos e eu não usava. Aí um dia ela começou a ficar meio gasta, ele tinha que fazer uns serviços aqui e ele precisou usar soldadora, né? Que aqui a gente fala soldatrite, a máquina de soldar ferro. E ele pegou isso e ele foi com essa roupa, com essa tuta. A gente chama de tuta esse tipo de completo de roupa, né? E ali quando ele soldava, cortava ferro ali junto com o pai dele, voava faísquinha de fogo e batia, né, nesse material dessa blusa. E ela é meio com plástico. Não é que é uma blusa cara, eu comprei no chinês. Então assim, ele pintou casa com essa roupa, ele fez serviço pesado e eu lavava e botava ela. Então assim, chegou no ponto que até a manga eu tive que cortar com a tesoura. Eu tô confessando uma coisa que muita gente vai falar que vergonha, mas outros vão falar, e eu usei essa bendita blusa, eu tô com ela aqui, sujou de tinta de caneta e tal, então assim, é um tipo, e ela não rasga, hein, ela não perde a qualidade de esquentar, mas infelizmente nas noites de frio, eu boto ela, sento no sofá e fica ali, né, que é igual um cobertor pra mim, eu fico feliz, igual galinha no ninho, vai ficando alegria com aquela blusinha, ela é bela, cômoda. Meu marido durante anos já reclamou isso comigo. Mas essa blusa ainda, por que você não acaba com essa blusa e tal e tal? Quando foi ontem? Foi sábado. Aí alguns meses atrás eu comecei a botar na cabeça que eu vou fazer um jeito de sumir com essa blusa. Eu vou sumir com essa blusa. Aí eu lembro que eu fui no chinês, comprei algumas coisinhas assim. Gente, é roupa de 5, 4 euros, 6 euros, é pouco demais. Pra tentar, né, não usar mais a blusa. Meu marido ficou todo alegre. Falou, agora você vai jogar a blusa? Eu falei, sim, amor, agora eu jogo ela fora. Meus irmãos, eu não consegui jogar dentro do guarda-roupa. Aí à noite eu pus uma outra. Já foi um progresso. Mas aquilo começou a me trazer fastídio no coração, porque eu começava a olhar no espelho quando eu punha aquela blusa, eu mesma comecei a ter fastídio. Mas não é que era aquele horário, entre 6 horas da tarde e 9 horas da noite, eu jogava ela nas costas, né? Nos dias mais frios, usei ela mesmo como um capote. Quando foi sábado agora, eu fui de novo no chinês, eu tinha que comprar um sapato correndo, que eu tive que ir numa festa, e eu tava sem sapato preto, eu corri lá e comprei alguma coisinha assim baratinha, justo pra ir. Aí andando dentro da loja, eu vi uma blusa, que é do mesmo material dessa, só que é toda feminina, linda, e custava 13 euros. Eu falei, eu vou comprar esse negócio e vou jogar aquela fora. Aí, meus irmãos, eu não consegui comprar no sábado. Quando foi ontem, vocês lembram que eu falei que eu tinha 60 euros para fazer compra para casa?
Eu falei, não, eu vou lá, eu vou comprar essa blusa pra mim e eu vou jogar. Ainda não joguei fora, eu vou jogar agora. Agora de manhã, em nome de Jesus, eu vou jogar fora essa blusa. Foi aonde eu comprei a substituta. E ela é muito bonitinha, tem um desenho na frente, é toda particular. Sabe, hoje à noite eu já vou vestir essa blusa nova. E eu fiquei pensando, sabe, até agora parece besteira o que eu tô contando pros irmãos, mas olha o que o Espírito Santo mostrou pra mim. Porque Deus, ele é maravilhoso, ele fala nas coisas mínimas. Ele virou pra mim e falou, como é que você quer que seu marido te escute, te acompanhe, seja alguém que acolhe os seus conselhos? Se você não acolhe nada que ele te fala, nesse caso, você não acolhe o que ele te fala, você não muda. Quer dizer, você quer que ele converta, você fala do Jesus, você fala da situação, você quer impor, muitas das vezes, porque mulher, esposa, quer impor para o marido certas coisas, não vou dizer que não, que seria hipocrisia da minha parte. Quantas vezes eu tenho esse gênio ruim, de certo modo, de impor, de fechar a cara. Quando pisa na bola, às vezes eu fecho a cara ali por 5 minutos, mas eu fecho, eu sou orgulhosa. E você quer que ele te escute? Se você não escuta ele, quer dizer, o cara tá 9 anos suportando essa bendita blusa, e você, por causa de 10, 6, 13 euros, não mudou ela até hoje? Por comodismo, por vagabundagem, por preguiça, chame como você quiser. Sabe? É hora de ter uma reviravolta, ainda que Jesus volte daqui uma semana. Mas às vezes quando ele chegar, porque ele está na cidade de Milão, aqui na Itália, trabalhando, a gente está bem longe, umas 14 horas de ônibus. Quando ele chegar em casa, ele já vai chegar achando que está com aquela blusa, porque já acostumou. Apesar que ele também tem as roupinhas dele que ele veste há anos. Ele tem um pijaminha que ele é apaixonado com esse pijama. Então eu lavo e ele veste, eu lavo, ele veste, eu lavo, ele veste. A gente vive assim, no final é igual 2 crianças, no final é sabe, graças a Deus existe essa pureza, essa inocência de mentalidade entre a gente. Só que tem uns dias que enche o saco, né? Até no lado da pureza, da brincadeira, a gente enche o saco daquilo. Mas hoje chega, se ele chegar hoje à noite, eu acho que para amanhã, ele vai me ver com a blusinha nova. A cor preferida dele é cinza, a blusinha até cinza. Opa, mudou. Quer dizer, parece nada, meus amados, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não adianta eu querer falar de Jesus para minha mãe, para o meu pai, para o meu marido, para o meu filho, para minha mulher, para fulano, para ciclano, bababá, mas a pessoa tá falando comigo e eu faço de conta que eu não escuto, eu sou orgulhosa, eu não quero. Quer dizer, tudo que você tem para me falar não presta. É claro que não, generalizando. Mas infelizmente tem gente que é assim. É só você que sabe, é só você que tem razão, é só você que pode errar, é só você que pode fazer do jeito que você quer. Como é que a gente quer que alguém nos escute se nós não escutamos a ninguém? Isso é a diferença. Trabalhe a sua herança. Hoje o meu marido ainda é a minha herança. E eu peço a Deus que o salve antes do tempo da graça acabar, antes do reloginho da meia-noite virar. Não sei como vai ser, está nas mãos do Senhor. Mas a realidade é que nós precisamos cultivar o coração dessas pessoas com os atos. Eu não vou pegar a Bíblia e jogar na cara dele, vamos ler aqui, Lucas capítulo 21, que fala da volta de Jesus, não. Mas eu vou pôr a blusinha nova. Quer dizer, é um raio de sol que vai brilhar. Poxa, ela me escutou. Poxa, finalmente ela jogou aquela blusa fora e pegou uma outra. Ó. Você ganha respeito, você ganha autoridade, você ganha território. Você ganha condição de abrir o teu coração, porque a pessoa, quando ela vê que você a escuta, você cede, você tem humildade, ela começa a se aproximar de você. Amém? Meus irmãos, que o Senhor Jesus abençoe a todos. Hoje, graças a Deus, o telefone não tocou, a campainha não tocou, então vamos cortar esse vídeo, porque ontem estava assim, aí tocou o telefone. Antes de eu salvar a gravação, eu já atendi o telefone, depois eu perdi o ritmo todo e cancelei tudo, e no final perdi um áudio que estava tão bom. Hoje, então, eu fecho antes que aconteça isso. Vou começar a minha terça-feira aqui. Agora eu começo a trabalhar correndo. E o Senhor é grande, sustenta cada um de nós, nos provê tudo que precisa. É a nossa força, é a nossa direção, é a nossa fortaleza. Amados, encha-te do óleo do Espírito Santo. Alimente-te da palavra de Deus.
Cuide das arestas, faça mudanças pequenas na sua vida, aprenda a escutar aquele que quer falar com você, as coisas que são boas, acolha, escute conselhos, para que você faça com que as pessoas se aproximem de você, e você vai ser como uma fonte de águas vivas. E aquele que tem sede e bebe daquela água nunca mais terá. A unção de Deus precisa fluir das nossas vidas, precisa fluir em nós. O perfume de Deus precisa ser forte aonde a gente for. Nós somos o sal da terra. Nós temos que fazer a diferença enquanto nós estamos aqui, porque como igreja nós já somos diversos. Amém? Que o Senhor abençoe a todos. Amém, amém e amém.